Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Num dia de virada do mercado, o dólar cai, o Ibovespa se recupera na volta do feriado de Carnaval. A economia internacional dita boa parte do comportamento dos investidores, mas a expectativa sobre a reforma da Previdência ainda é o fato doméstico mais importante que pode influenciar a Bolsa. A inadimplência tem aumento de CPFs negativados, mas diminuição no volume de dívidas em atraso. E metade da população entre 30 e 39 anos está fora do mercado de crédito. E um estudo da ONU divulga o custo do câncer para a economia ao tirar as pessoas do mercado de trabalho e também da fase produtiva da vida. O cenário econômico está no ar. O Banco Central divulgou hoje as expectativas do mercado sobre uma série de indicadores da economia brasileira. Por causa do feriado de Carnaval, o Boletim Focus, que normalmente é divulgado às segundas-feiras, saiu hoje com uma expectativa de inflação menor e de produção industrial maior. A gente tem os dados ali, olha, vamos primeiramente a inflação. Nos dados colhidos há um mês, a inflação prevista para este ano 2018 era de 3,95%. Teve uma oscilação negativa na semana passada, de 3,94%, na segunda casa depois da vírgula, mas hoje nós temos um dado bastante importante, uma queda ali para 3,84%. A inflação anualizada, ou seja, nos últimos 12 meses, a gente divulgou esses dados na semana passada, está abaixo dos 3%. Essa é a expectativa da inflação para dezembro deste ano, ou seja, está se considerando uma série de coisas que ainda vai acontecer durante o ano. Mas hoje a inflação, se a gente pegar os últimos 12 meses, ou seja, com janeiro completo, de fevereiro do ano passado até o final de janeiro deste ano, a inflação está abaixo dos 3%. E hoje a gente está vendo uma queda também. Os dados reais da inflação, porque nós estamos falando de expectativa, influenciaram também essa queda que a gente viu aí na expectativa para a inflação no final deste ano. A produção industrial está em alta, e esse é um dado extremamente positivo também. Há um mês era de R$ 3,20, de 3,20% de crescimento da produção industrial este ano. Agora já está se falando em 3,50%, ou seja, 3,5% de crescimento. Acima do que se imagina nos estudos mais positivos em relação à economia como um todo, quando a gente fala de PIB. O PIB deve crescer esse ano, a estimativa do governo é em torno de 3%. A produção industrial está mostrando uma recuperação até maior, que era o que se esperava. A gente viu uma recuperação no ano passado, acima inclusive do PIB, sobretudo no segundo semestre, e agora um começo de recuperação industrial também agora no começo do ano. E um estudo divulgado pela Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, o órgão ligado às Nações Unidas, analisou as perdas causadas pelo câncer, pela doença, à economia dos BRICS. Obviamente que todo mundo sabe do drama humano que é alguém sofrer de câncer, sobretudo quando descoberto muito depois, quando as chances de cura reduzem-se demais. Mas aí há um estudo agora porque, obviamente, a doença tira a pessoa da fase produtiva da vida dela, da convivência normal, e é óbvio que tem um impacto econômico. Exatamente o impacto foi medido dos BRICS, o grupo de emergentes composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Somente aqui no Brasil a doença causa mais de 225 mil mortes a cada ano. A Vanessa Casalino está conosco na redação da TV Brasil em São Paulo e traz os detalhes. Vanessa, boa noite. Oi, Piotto. Boa noite para você, boa noite a todos. O estudo foi divulgado em uma publicação científica especializada e revela que mais de 2/3 das 8 milhões de mortes causadas por câncer ao ano em todo o mundo acontecem nos países mais pobres, de renda média e baixa. Já os BRICS concentram mais de 40% do total, 4 em cada 10 casos. Uma estatística cruel. Aqui no Brasil são mais de 200 mil mortes a cada ano, com reflexos também na economia. São 87 mil mortes registradas entre a população economicamente ativa, aquela com idades entre 15 e 65 anos, a força produtiva do país. Com isso, os cálculos apontam uma perda de 4 bilhões e 600 milhões de dólares ao ano, o equivalente a 15 bilhões de reais e também a 0,20% de toda a riqueza gerada no país. A estimativa leva em conta a renda média dos profissionais, os anos que deixaram de trabalhar e o quanto poderiam ter contribuído economicamente até o fim da carreira, não fosse a doença. A maior parte das perdas aqui no Brasil é resultado do câncer de pulmão, causado pelo cigarro, um custo estimado em 400 milhões de dólares ao ano.
Na média, cada vida perdida por câncer no Brasil entre trabalhadores gera um prejuízo médio de 53 mil dólares também ao ano. Somando os países dos BRICS, os prejuízos ultrapassam os 46 bilhões de dólares. Piotr. E o número de pessoas inadimplentes aumentou agora no mês de janeiro, se comparado a janeiro de 2017. Embora, por outro lado, o valor da dívida que hoje está em atraso diminuiu. Mas uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas mostra um dado extremamente preocupante, tanto quanto exatamente o valor da inadimplência. É que na faixa etária das pessoas que justamente estão naquela fase da vida em que compram casa, compram carro e justamente pagam a escola das crianças, dos filhos, essa faixa, uma boa parte das pessoas está hoje na condição de inadimplência. E detalhe, se ela está inadimplente, muito provavelmente está com o CPF negativado. Se o CPF está negativado, ela não pode tomar crédito a prazo, ou seja, não pode fazer uma compra a prazo. Isso, em boa parte, inviabiliza o crescimento mais rápido do país, uma retomada maior e mais intensa e mais veloz da economia, porque essas pessoas, de alguma forma, ficam longe de um consumo de longo prazo, sobretudo de bens com um valor maior, ou seja, comprar um carro, uma casa, porque ninguém vai comprar uma casa à vista, isso é para muito poucas pessoas na história do mundo inteiro. Vamos lá, que esses dados são do Serviço de Proteção ao Crédito, e chama atenção justamente por esse dado. Vamos lá, primeiramente essa base. O número de inadimplentes cresceu em janeiro se comparado a janeiro do ano passado. Está aqui, o dado é esse. Cresceu 2,10%. Eu vou até colocar em vermelho aqui, olha, 2,10%. Mais gente está na condição de inadimplente. Por outro lado, o valor da dívida, ou seja, se a gente somar o montante de dívidas, esse caiu quase 2%. E é um dado, evidentemente, vou colocar em azul positivo. Ou seja, baixou um pouquinho o valor da dívida. Parte dessas dívidas foram negociadas, embora mais gente tenha entrado na condição de inadimplência, justamente porque nós ainda temos um custo do crédito muito alto, a gente fala disso com frequência aqui no cenário econômico, e por outro lado, a gente está tendo uma retomada do emprego, que é um fato extremamente positivo, começou antes do que imaginavam as pessoas, sobretudo os especialistas em economia, especialistas em emprego, mas ainda num processo muito lento de retomada. E aí nós temos, por essa situação, ainda muita gente aumentando esse número de pessoas na condição de inadimplentes. E uma vez com o CPF negativado, não consegue tomar crédito, por exemplo, para fazer a compra. Vamos pegar um bem comum de primeira necessidade numa casa, uma geladeira. Se ele não pagar à vista, não consegue comprar a prazo, justamente porque a loja vai impor uma condição que ele não consegue comprar, ou paga à vista ou não leva o bem. E aí nós estamos falando de uma outra situação. Quem é que tem condição para pagar todos esses bens à vista? Vamos lá. Agora tem um outro dado aqui, que quem são os inadimplentes no país? O perfil dessa inadimplência está aqui. São 60,7 milhões de pessoas, em todos, segundo o SPC. Isso representa 40% da população adulta do país, ou seja, de pessoas que podem tomar crédito. 40% tem hoje essa situação. São quase 61 milhões de pessoas. E o perfil desse inadimplente? Quem é exatamente? Está aqui, olha, esse é o dado extremamente preocupante. Da população de 30 a 39 anos, ou seja, essa idade em que as pessoas já passaram por uma universidade ou que já se estabeleceram no mercado de trabalho, e que começam, evidentemente, a fazer compras maiores, a casa, porque se casaram recentemente. Isso é uma questão estatística do IBGE. 50% da população de 30 a 39 anos está inadimplente. É metade. Nós estamos falando exatamente da metade. Nessa fase em que as pessoas precisam consumir mais. Isso representa 17 milhões de pessoas, pouco mais de 17 milhões de pessoas na fase adulta, de consumidor mais ativo, que justamente não consegue comprar porque entrou numa dívida. E detalhe, quando se tem um problema de CPF negativado, não importa o valor da dívida, tem que ser paga aquela dívida. Se a dívida é pequena ou grande, dependendo evidentemente do salário da pessoa, o CPF negativado inviabiliza a compra a prazo. E aí é por isso que nós estamos tendo uma série de negociações. A gente viu que diminuiu o valor da dívida, ou seja, gente que tinha dívida muito alta conseguiu sair da inadimplência, ou seja, do CPF negativado. Mas aumentou o número de pessoas que, por dívidas pequenas ou não, mas entraram na situação de inadimplência. Se a gente pegar uma outra parte, que é exatamente a outra faixa da população, a exatamente seguinte, de 40 a 49 anos, 48% dessas pessoas estão nessa situação. 48%.
ou seja, quase metade também, que é a fase exatamente seguinte, ainda de compras maiores, de uma fase mais ativa do mercado de trabalho. Curiosamente, eu fiz menção um pouco antes, quando a gente falou do desemprego alto causado pela crise que começou em 2014, até um pouquinho antes que a gente começou a ter um problema na economia, e o emprego é o último que cai, ou seja, as empresas continuam insistindo com funcionários, mas aí depois quando vem o desemprego vem forte, e na retomada o emprego também é o último que é recuperado. Exatamente nessa fase as pessoas ficaram sem emprego, entraram na condição de endividados com inadimplência, ou seja, ter dívida não é um problema. Estar endividado não é um problema, o problema é estar endividado sem condições de pagar, sem solvência financeira, para usar uma expressão do mundo da economia, ou seja, você tem condições de honrar aquele pagamento, seja parcelado ou não. Aí nós estamos falando de inadimplência. Esse é o grande problema, e boa parte dessa população, nós estamos falando, olha, 17 mais 13, nós estamos falando de pouco mais de 30 milhões de pessoas que estão nessa condição. Dos mais de 60 milhões ali, 30 milhões estão exatamente entre os 30 e os 49 anos, justamente pelo problema da crise do desemprego que nós tivemos em 2015, 2016, em que a gente chegou a quase 14 milhões de pessoas desempregadas, ou seja, uma crise severa que trouxe esse efeito colateral extremamente danoso. Para a gente seguir ainda com esses números, para olhar um pouco mais do perfil, nos dois extremos está da população evidentemente economicamente ativa e adulta, né? 18 a 24 anos, que é um começo de vida profissional, boa parte das pessoas que está indo na escola, nós temos aqui, olha, 20%, é exatamente esse o valor. 20% dos 18 a 24 anos estão endividados. Detalhe, nessa faixa de etária, muito pouca gente ainda faz grandes dívidas, se a gente olhar pelos dados que o IBGE também traz. Ou seja, a pessoa está começando uma vida profissional. Não tem ainda um casamento, provavelmente não tem filhos ainda, ou seja, a chance de ter uma condição de ser chefe de família e ter que honrar algumas dívidas ainda é pequena. Agora, na outra ponta, nós temos um outro detalhe. Está aqui, olha, de 65 a 84 anos, nós estamos falando do que se chama de população da terceira idade, nós temos 5 milhões, é 31% dessa população que tem essa situação, que está na inadimplência. Aqui as pesquisas mostram um detalhe que chama bastante atenção. São pessoas que acabam emprestando o cartão para pessoas da família, ou seja, provavelmente filhos que não têm mais crédito e acabam entrando também na inadimplência. Gente que empresta o cartão, empresta o nome para tentar resolver o problema do filho que ficou desempregado. Essas pessoas normalmente já estão na fase da aposentadoria, mas mesmo assim acabam entrando na inadimplência porque, obviamente, nós estamos falando de uma crise econômica que assolou o país todo de uma maneira extremamente severa. Mas são 5 milhões nessa situação, de 65 a 84 anos. A gente já viu vários fenômenos e conversamos disso ano passado aqui, de jovens que voltam a morar na casa dos pais porque perderam o emprego, perderam a condição financeira de se manterem e, portanto, voltam à situação de ter que morar na casa dos pais. E aqui a gente mostra que boa parte, inclusive, acaba sendo sustentada pelos pais, dada a dificuldade de retomar a carreira, de voltar ao mercado de trabalho, e aí os pais é que entram na inadimplência. É um valor 31%, nós estamos falando de praticamente um terço dessa população de 65 a 84 anos, mas é isso aqui, olha, são 5 milhões de pessoas daqueles 60 e poucos milhões de pessoas que estão exatamente nessa questão da inadimplência. Para a gente terminar aqui, nós temos um outro dado aqui, onde é que está a inadimplência, onde caiu, onde subiu, que tipo de conta ainda deixa a pessoa com o CPF negativado. Serviços básicos, nós estamos falando de conta de luz, de água. Olha aqui, esse é um dado extremamente importante, as pessoas não vão conseguir viver isso, então estão priorizando as contas a pagar. Essas contas de serviços básicos caiu 7,12%, ou seja, quem estava negativado porque não pagou a conta de luz, não pagou a conta de água, foi justamente quem mais procurou resolver essas pendências e voltar a receber o serviço normalmente. Aqui a gente vê uma outra situação, dívida com banco, aumentou 1,69%. Qual a razão? Aqui nós estamos falando de dívida com banco, inclui cartão de crédito, que é a modalidade de crédito mais usada pela população do país. São 70% das pessoas usam cartão de crédito quando precisam de dinheiro extra, porque o crédito já está pré-aprovado no cartão, aquele limite, o famoso limite. Aqui, normalmente as dívidas são mais altas e tem juros mais altos, ou seja, por esse comportamento dos bancos se dificulta a tentativa da pessoa de tentar resolver o problema e sair da dívida. Aumentou. E telefonia e TV a cabo teve também um acréscimo, nós estamos falando de um serviço que não é exatamente essencial, não como água, cresceu quase 10%, 9,01%. Só para a gente concluir essa história, nós estamos vendo aqui que esse problema do crédito precisa ser enfrentado neste ano,
são decisões políticas e econômicas, inclusive das empresas, numa nova postura dos bancos, porque essas pessoas ficam longe da possibilidade de fazer um novo crediário, ou seja, de comprar a prazo. Se elas não conseguem comprar, elas estão fora da economia, e com isso a economia também tem uma situação difícil. Bom, quem está endividado tem que economizar e pagar a dívida, isso está muito claro, mas pagar a dívida com juros que sejam justos. Como os juros no Brasil são extremamente exorbitantes e os bancos cobram juros extremamente altos nos financiamentos, ou seja, então tem um problema maior, não é apenas uma questão da pessoa tomar uma decisão de endividar-se mais ou não. Bom, a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente tem as informações do mercado financeiro aqui no Cenário Econômico. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro, dia de queda do dólar, que na semana passou dos R$ 3,30. Você acompanhou aqui no Cenário Econômico. Vamos ao Ibovespa primeiramente. Hoje uma alta expressiva do Ibovespa, um dia de retomada, um feriado, sempre o volume de recursos em negociação é menor, mas hoje uma alta importante de 2,73%, 83.758 pontos. Detalhe, tem muito de influência externa no Ibovespa hoje. As negociações da reforma da Previdência, que são o fato que podem mexer no mercado, ficaram muito para a semana que vem, onde está prevista, inclusive, a votação na Câmara. Vamos ao dólar comercial, que teve altas expressivas na semana passada. Hoje uma queda de 2,27% a R$ 3,22 a cotação do dólar comercial. Bom, eu falo novamente com a Vanessa Casalino, aqui em São Paulo, agora para falar sobre o Uber. Hoje a multinacional americana de transporte privado urbano por aplicativo divulgou o balanço da empresa em 2017 e foi prejuízo bilionário. É isso, Vanessa? Piotr, as perdas no ano passado vieram de baixas contábeis e também das despesas com ações judiciais. As receitas chegaram a 7 bilhões e 500 milhões de dólares em 2017, mas o prejuízo ficou em 4 bilhões 500 milhões de dólares. Parte dele está relacionado a demandas judiciais. Para a gente ter uma ideia, um exemplo é a acusação contra a Uber de roubo de propriedade intelectual de tecnologias de carros autônomos da empresa dona do Google. A Uber teve de pagar mais de 200 milhões de dólares para pôr fim a esse litígio. Entre outubro e dezembro do ano passado, a receita da empresa subiu quase 12% na comparação com o trimestre anterior, passando para mais de 2 bilhões de dólares. Já na comparação com o mesmo período do ano anterior, o faturamento subiu mais de 60%. Ainda no quarto trimestre, as corridas, que são a principal receita da empresa, responderam por um aumento de 14% na comparação com os 3 meses anteriores, totalizando 11 bilhões de dólares. A Uber fechou o ano com 6 bilhões de dólares em caixa, valor 13% menor que o registrado em 2016, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, nós mostramos na semana passada que a produção industrial divulgada pelo IBGE cresceu em 12 dos 15 locais pesquisados em 2017. Aliás, um dado que influenciou também nos economistas que foram ouvidos aí para a pesquisa hoje do Boletim Focus, que também estão apontando um aumento da produção industrial no país este ano. O desempenho de 2017 é bem diferente do que a gente viu em 2016, com uma mudança de rumo e no sentido da indústria brasileira. E há uma expectativa positiva para este ano também, num dado que mede a intenção de lançar novos produtos da indústria. Em janeiro deste ano, esse índice subiu 25% em relação ao mesmo mês do ano passado, janeiro com janeiro. Cada novo produto gera um pedido de um novo código de barras que tem de ser emitido pela Associação Brasileira de Automação, que padroniza aqui no país e em todo o mundo a identificação dos produtos e serviços. Hoje minha convidada aqui no Cenário Econômico é Marina Pereira, gerente de pesquisa e desenvolvimento da Associação Brasileira de Automação. Marina, bem-vinda. Obrigada. Nós temos um dado extremamente importante. A indústria começou uma recuperação. Esses novos pedidos, a indústria, quando imagina querer ou está em projeto lançar um produto, ela já tem que gerar um novo código. É isso, senão o produto não vai para o mercado. Exatamente. Nós somos a GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação. Então, o que a gente faz? A gente licencia a numeração do código de barras que vão para os produtos que circulam no mercado. Então, é como você falou, a cada pedido de código, esse código identifica o produto, que é o RG do produto, que pode ser lido em qualquer parte do mundo. Então, a gente costuma dizer também que é o passaporte para o mundo. Então, a cada pedido gerado de código de barras, é identificado o produto e ele passa a ter aí um nome, ele passa a ter uma identificação que é válida no mundo todo. Vamos reforçar. O código de barras, por exemplo, de uma lata de leite condensado aqui no Brasil, esse código de barras é internacional.
Ele é lido aqui no Brasil, obviamente, porque o produto está sendo lançado aqui. Mas esse código é único. Ninguém vai ter um código igual para qualquer produto, seja em qualquer outro lugar do mundo. Perfeito, é um código único, é uma identificação única. A gente diz que é o passaporte do produto para o mercado, porque essa identificação vale em qualquer parte do mundo. É um RG internacional. É um RG internacional, exatamente. E quando a gente mede o índice de intenção de lançamento de novos produtos, que a gente chama de índice GS1 Brasil de atividade industrial, é justamente porque a cada pedido de código, as empresas têm a intenção de colocar novos produtos e renovar o seu portfólio. Então, é uma chance das empresas mostrarem que tem uma grande gama de produtos a serem mostrados e expostos na gôndola. Esse crescimento de 25% em janeiro deste ano, se comparado com janeiro do ano passado, bom, vamos só lembrar, janeiro do ano passado a gente estava vindo de 2016. Perfeito. Janeiro deste ano, nós estamos vindo de um ano que foi extremamente importante em recuperação econômica, difícil ainda, mas de recuperação, de crescimento do PIB. Esse número de 25% impressiona? Impressiona, Piotr, porque é um número que a gente retoma os dados de 2015 e de 2014. Em 2016 e 2017 a gente teve quedas na intenção de lançamento de novos produtos e a gente estava vindo de números positivos, 2014 e 2015. Esse índice retoma quando a gente ainda não tinha, digamos, sofrido com a crise pesada. Exatamente. Então ele é otimista justamente porque os anos de 2014 e 2015 a gente fechou a intenção de lançamento positivo. Então isso leva a gente a crer que o ano vai ser um ano positivo e de retomada econômica que a gente não viu no último ano. O mês de janeiro é o mais sintomático de todos os meses do ano para essa questão de intenção de crescimento? Sim, sim. Comparado ao mês anterior, janeiro sempre costuma ter uma queda, mas quando a gente está comparando com os anos anteriores, esse ano esboça uma reação importante. Ou seja, em dezembro eu tive mais lançamentos do que tive mais intenção de lançamento do que em janeiro. Exatamente. Dezembro de 2017 com janeiro de 2018. Exatamente. Mas quando a gente pega o mesmo mês e o ano, aí eu consigo uma sazonalidade melhor. Exatamente. Quando eu comparo o dado dessazonalizado de dezembro com janeiro, dezembro de 2017 com janeiro de 2018, eu vejo uma queda na solicitação de janeiro. Mas o importante é você comparar anos e meses. Então, janeiro de 2017 com janeiro de 2018. Porque aí eu consigo ver essa retomada, essa intenção de renovação de portfólio de produtos no mercado. E a gente entende que é um índice também de inovação. Por quê? Porque como você mostrou, o consumidor, a baixa inflação, o consumidor passa a ter uma intenção de compra maior. Há uma recuperação do poder de compra dos salários. Exatamente. A indústria vai renovando seu portfólio, vai colocando novos produtos no mercado, atendendo a nichos específicos. Então começa a aquecer o nosso índice. Até para entender qual é esse novo consumidor, qual é o poder aquisitivo dele, que produto que atende a esse poder aquisitivo também. Isso, ele começa a lançar novos produtos para conseguir entender o seu público, porque agora ele tem essa flexibilidade que não tem produtos parados em estoque. Então ele pode colocar novos produtos no mercado, atender novos nichos, colocar novos produtos e embalagens que ele pode testar. Entre a intenção e a consolidação, o código de barra já é emitido logo na intenção, é isso? Logo na intenção. Independentemente se ele vai ter vida longa ou não com o produto. Exatamente, porque o que acontece? O ciclo de vida do produto a gente costuma dividir em introdução, crescimento, maturidade e fim da vida do produto. Claro que cada produto varia o seu tempo de vida, a sua importância, mas a gente está naquela primeira parte, que é a introdução. Então, quando ele tem a intenção de lançar um novo produto, ele solicita a GS1, que é a representante mundial do licenciamento do código de barras, e a partir daí ele pode começar a testar o seu produto no mercado, colocar na fase de crescimento do ciclo de vida do produto. Ou seja, mas o código já dá claramente, mesmo que seja um produto teste para lançar no mercado, para saber se aquilo vai dar certo. Aquilo já tem que ter um código. Ele pode identificar e deve, se ele quer testar em mercados que necessitam. Por exemplo, um supermercado, um varejo, eles necessitam de uma identificação, mesmo que você vai fazer uma pequena produção para um nicho específico, esse código é uma leitura única no mundo. Imagina no tempo que a gente tinha a identificação só com a etiquetinha que tinha que digitar o número. Claro. Então, hoje, essa identificação é primordial por conta da automação no mercado. Senão você cria filas imensas e não consegue dar vazão para um supermercado, para um hipermercado que tem um volume de produtos imenso. Marina, obrigado. A notícia é extremamente positiva, né? Sim, a notícia é positiva e a gente entende aí que o lançamento de novos produtos e a emissão de código de barras deve crescer no próximo ano. Muito obrigado. Sucesso para vocês, que eu estou entendendo que esse sucesso passa a ser do país também. É do país. Muito obrigado, Marina. Obrigada.
Bom, o Cenário Econômico fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Olha, vou lembrá-lo novamente. A partir da segunda-feira da semana que vem, o Cenário Econômico estará em novo horário. Transmitido aqui, diretamente dos estúdios da Bolsa de Valores de São Paulo, da B3, mas às 7 horas da noite. Aqui na TV Brasil, cada vez melhor. Bom, portanto, amanhã, quinta-feira, a gente está de volta. Obrigado, até lá.